Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa sessão a gente vai aprender como usar, para que serve e o que é a recursividade. Como a gente cria uma função recursiva. É muito legal, é muito bacana. Só que antes da gente aprender sobre recursividade, a gente precisa estar dominando bem funções, ok? Então se você ainda está com um pouco de dificuldade em trabalhar com funções, vai lá na seção de funções e vê os vídeos, façam os exercícios para a gente ficar craque, voltar e não ter problema com recursividade. Tá legal? Para variar, eu não vou logo de cara explicar o que é recursividade para vocês. Eu vou induzir vocês a chegar no conceito de recursividade para depois falar o que é recursividade. Porque dessa forma, você sendo induzido até entender o que é a recursividade, fica muito mais fácil de você gravar depois a definição de recursividade. Muito legal! Depois de vocês revisarem esses vídeos, a gente vai ter nessa sessão aproximadamente 10 vídeos. Os 3 primeiros vídeos são só para a gente ganhar um pouco de intimidade com o conceito de recursividade. A gente vai fazer algumas coisas com o código que, na verdade, não é o que a gente costuma fazer em recursividade. Mas isso vai ser importante para a gente conseguir mentalizar, visualizar como a recursividade funciona. Uma vez que você tem a visão na sua cabeça de como a recursividade funciona, vai ficar muito fácil trabalhar com a recursividade. É por isso que são importantes esses 3 primeiros vídeos. Depois desses 3 primeiros vídeos, que é a apresentação da recursividade, brincar um pouquinho sobre ela e fazer exercício, aí no 4º vídeo, aí a gente vai ver como a gente usa a recursividade para resolver pequenos problemas. E depois disso, a gente vai realmente entrar no cerne da recursividade, no porquê que é tão interessante usar recursividade. Legal? Então, durante esses vídeos, vocês vão ter algumas reações. A primeira reação que vocês vão ter é a seguinte, hã? Pode isso? É a primeira reação. A segunda reação, que é lá pelo 3º vídeo, vocês vão ter é a seguinte, mas por quê? Para que eu vou usar isso aqui se eu faço de outra forma que é mais simples, que parece ser mais simples, mas na verdade não é. Essa vai ser a sua segunda reação. A terceira reação vai ser, não, recursividade não serve para nada. É ruim, é pior usar recursividade. Essa vai ser a impressão que vocês vão ter. Logo em seguida, a reação que vocês vão ter é de meu Deus do céu, ó que louco que dá para fazer aqui com recursividade, ó que coisa maluca que é. E depois dessa reação, aí vocês vão ter a tal da explosão mental de vocês, que é ver como a recursividade pode simplificar algumas resoluções de problema. E é justamente para isso que ela serve. Mas não vou dar spoiler. A gente vai por partes, ok? Então, vamos por partes, não pulem etapas, principalmente se você nunca viu recursividade antes, que vai valer a pena. Legal? Então, vamos lá. Vamos para a primeira reação, que é a reação dá para fazer isso? Então, vamos lá. É muito importante que vocês revisem o 5º vídeo da seção de funções. Em resumo, esse vídeo mostra o seguinte, ele dá um problema para a gente. O problema é o seguinte, faça um algoritmo que peça o ano de nascimento do usuário, depois calcule a sua idade e depois apresente na tela. Aí, como eu costumo mostrar para vocês a resolução, a nossa resolução costumeira, a estrutura da resolução costuma ser a seguinte. A função main chama a função ler, que é a função responsável por ler o ano de nascimento da pessoa. Essa função retorna o ano de nascimento. Aí a função main chama a função calcular, que faz o cálculo da idade da pessoa e retorna a idade. E aí a função main chama a função apresentar, que apresenta a idade da pessoa na tela. Então esse é o básico, a estrutura básica que a gente costuma usar para resolver os nossos problemas. Mas eu mostrei nesse vídeo que dá para resolver de outra forma. Dá para resolver da seguinte forma, a função main chama a função ler, a função ler apresenta lá, pede para o usuário digitar o ano de nascimento da pessoa, e a própria função ler vai chamar a função calcular. A função calcular calcula a idade da pessoa e a própria função calcular chama a função apresentar. Então nesse vídeo eu mostro que a gente pode criar uma outra estrutura de execução do nosso código. A função main chamou o ler, a função ler chamou a função calcular, a função calcular chamou a função apresentar. O importante desse vídeo, e de você recordar para agora,
é você lembrar que uma função pode chamar outra função. E que a gente representa ele esquematicamente, fazendo um desenho, a gente representa da seguinte forma. A função main a gente representa como um quadradinho, que com uma setinha chama a função ler. A função ler faz o que tem que fazer e ela chama a função calcular. A função calcular a gente representa também com outro quadradinho que chama a função apresentar. É isso que eu peço para que vocês recordem, tá? Porque lembrando disso fica muito fácil entender recursividade, mas muito fácil mesmo. Vamos lembrar o que acontece na memória. Lembrem-se, a memória nada mais é do que uma sequência de endereços. Cada endereço representa um byte, certo? Então, cada endereço da memória consegue armazenar um byte, que são 8 bits. Legal? Bacana. Aí a gente viu em algum outro vídeo que quando um programa é executado, um trecho dessa memória, eu estou falando aqui de memória RAM, um trecho dessa memória ele é reservado para ser executado aquele programa. Então, cada programa vai ter um trecho de memória que vai ser reservado para ele. Tá? Isso pelo menos nos sistemas operacionais como Windows e Linux. Tá? E, provavelmente todos hoje em dia. Isso assegura que cada programa vai ter o seu espaço de memória e um programa não vai invadir o espaço de memória de outro programa. Tá? Mas o importante é que, quando um programa é executado, como o nosso, um trecho daquela memória RAM vai ser reservado para aquele programa. Em outro momento eu falei que essa memória que é reservada para aquele programa vai ser dividida em 4, tá? Em 4 partes. O importante aqui é uma das partes que se chama stack. A stack é o trecho de memória que vai ser responsável por armazenar, entre outras coisas, as variáveis locais, a variável que é declarada dentro de uma própria função. E a heap, ela é responsável, dentre outras coisas, de ficar na memória dela aquele espaço que a gente aloca dinamicamente com um malloc ou com um calloc. Legal? Bom, vamos revisar o que acontece na memória. Quando eu executo um programa como aquele que eu falei do ano de nascimento, que a função main chama a função ler e ela retorna, o que acontece na memória? A função main, quando é executada, vai ser reservado um espaço na memória para alocar as variáveis daquela função main na memória. Quando eu chamo a função ler, o espaço de memória que vai ser alocado é um espaço de memória logo acima, pelo menos logicamente, logo acima do espaço que está reservado para a função main. Então, quando a função ler estiver sendo executado, a memória está ocupando o espaço aqui embaixo para a função main ainda. Quando a função ler acaba de ser executada e eu volto para main, esse espaço que estava reservado para a função ler, ele é liberado da memória. Ele não é necessariamente removido, mas aquele espaço está liberado para ser ocupado por outros dados. Então a função main continua aqui. A função main agora, quando chamar a função calcular, agora a função calcular vai ser alocado em cima da função main, tá? Em cima do espaço aqui da função main. Quando a função calcular acabar de ser executada, então esse espaço onde está sendo alocado o espaço para a função calcular vai ser liberado da memória. Então por isso que é uma pilha, né? Porque eu coloco alguma coisa em cima, depois eu tiro. Eu coloco alguma coisa em cima, depois eu tiro. E aí a função main, quando chamar a função apresentar vai ser alocado em cima aqui na minha pilha, né? Na memória. Quando a função apresentar terminar de ser executada e voltar para a função main, ela vai ser liberada da memória. Quando a função main acabar de ser executada, ela é liberada da memória. No segundo exemplo, quando a função main chama a função ler chama calcular e o calcular chama apresentar, o que vai acontecer na memória? Quando a função main for executada, vai ser reservado um espaço para a função main. A função main vai chamar a função ler. Então, vai ser reservado aqui em cima um espaço para a função ler. Quando a função ler chamar a função calcular, essa função calcular ela vai ser alocada em cima do espaço da função ler. Então reparem que nesse ponto eu tenho 3 funções alocadas na memória. Quando a função calcular chamar a função apresentar vai ser o espaço, né, para a função apresentar vai ser alocado em cima do espaço que foi alocado para a função calcular. Então, enquanto a função apresentar estiver sendo executada,
vai ter espaço sendo reservado para a função main, para a função ler, para a função calcular e para a função apresentar. Aí quando a função apresentar acabar de ser executada, então o meu código vai voltar para a função calcular e a função apresentar é removida, é liberado da memória. Quando a função calcular terminar de ser executada, vai voltar para a função ler, então a função calcular é liberada da memória. Quando a função ler terminar de ser executada e voltar para a função main, a função ler vai ser liberada da memória. Quando a função main acabar, é liberado o espaço da função main também. Então repararam que há uma outra vantagem de se usar a primeira opção aqui em relação à segunda opção para o mesmo problema, que é a quantidade de espaço que vai ser ocupado na memória. Legal? É um espaço que vai ser ocupado na memória stack. Vamos pegar esse mesmo exemplo e fazer um outro programa da seguinte forma. Imaginem que a sua função main vai chamar uma função que se chama de zeroe. Essa função de zeroe, o que ela faz? Ela tem um printf, oi, tá? Para apresentar um oi na tela. Legal. Se você executar esse programa, a função main vai chamar o oi, vai apresentar um oi na tela, acabou o programa. Agora, o que acontece se no fim da minha função de zeroe, eu fizer uma chamada, que nem eu tinha feito antes, né? Antes eu não fiz lá na função ler, eu não chamei a função calcular. Então, aqui na minha função de zeroe, eu vou chamar uma outra função. Só que ao invés de eu chamar uma função de outro nome, o que acontece se eu chamar a própria função de zeroe? O que vai acontecer? Esse é o momento Pode isso? Tenta imaginar, tenta pensar. O que acontece se essa função chamar a função de zeroe? Quando executar a função main, ela vai chamar o de zeroe. Então vai ser executada a função de zeroe. De zeroe vai executar o printf, vai apresentar o oi na tela. E depois ele vai chamar de zeroe de novo. Como é que eu represento isso esquematicamente, fazendo no desenho? A gente tende a querer simplificar da seguinte forma. Eu pego uma setinha da função de zeroe e coloco nela mesmo, né? Não. A primeira dica para você entender recursividade é, se essa função de zeroe chamou a função de zeroe, coloca uma setinha para o lado e agora representa a função de zeroe de novo. Então ela vai chamar a função de zeroe. Opa, o que vai acontecer aqui na função de zeroe? A mesma coisa que aconteceu na outra. Vai executar o printf, vai apresentar oi, e a função de zeroe vai chamar de zeroe de novo, e assim sucessivamente. Então, o que acontece nessa situação? Nessa situação, eu vou ter, quando eu executar o meu programa, eu vou ter o meu programa escrevendo oi, 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 infinitamente. Legal? Infinitamente nada, porque algo vai acontecer. Mas é isso que vai acontecer. Então, pessoal, uma vez que vocês tenham descoberto agora que uma função pode chamar a ela mesma, agora já vem o conceito de recursividade na sua cabeça. O que eu não vou ainda falar, tá? Não vou dizer qual que é a definição de recursividade. O importante é vocês entenderem que funciona. Tenta executar isso no teu computador e ver o que vai acontecer. Já vou dar um spoiler aqui. Uma hora vai dar pau, o teu programa vai parar. Por quê? Ele vai dar, apesar do C não escrever isso na tela, o erro, a exceção, o problema que vai dar é stack overflow. Ou então, transbordou a pilha. Que pilha é essa? O que acontece? Por que deu problema? Eu vou mostrar para vocês o porquê que deu problema. Nessa função, a função main chamou a função de zeroe, que deu um printf, depois chamou a função de zeroe. O que está acontecendo na memória? A função main, quando for executado, vai ocupar um espaço de memória. Aí, quando ela chamar a função de zeroe, a função de zeroe vai ocupar um outro espaço de memória. Aí, quando essa função oi chamar novamente a função de zeroe, uma nova função de zeroe vai ser alocada em cima dessa de zeroe antiga. E aí, a terceira função de zeroe vai ser alocada em cima, em cima, em cima, em cima. Então, conforme quanto mais funções forem sendo chamadas, ué, mas é a mesma. Não, mas cada função, cada execução da função de zeroe vai ocupar o seu próprio espaço na memória. Então, quanto mais eu chamar, quanto mais longe for, mais espaço eu vou estar reservando. Até um momento em que vai ter tanta função que essas funções vão estar ocupando todo o espaço da minha memória stack,
que ela tem um limite. Quando passar do limite máximo da minha stack, vai dar o tal do Stack Overflow. Essa exceção é mais fácil a gente ver em Java. Em Java, quando dá o Stack Overflow, ele avisa a gente. O C não, ele só para, tá? Para de funcionar. Aí depois, quando o programa parar de funcionar, tá? E travar, quando ele acabar de ser executado, essa memória é liberada, tá? O sistema operacional libera. Então não tenham medo de você tentar usar recursividade. Dei spoiler. Não tenho medo de tentar fazer essa brincadeira de uma função chamar ela mesma e acabar estourando a memória e o computador ficar mais lento, que não vai ficar, tá? Ele vai estourar a memória. A memória stack normalmente é pequena, é coisa de poucos mega, tá? E aí o próprio sistema operacional limpa isso aí, ele libera esse espaço, tá bom? Então é muito louco. Então, eu acabei de mostrar para vocês como eu posso trabalhar, né, que uma função pode chamar ela mesma. Mostrei para vocês como a gente deve representar isso na nossa cabeça. A função não é que ela chama ela mesma, não, ela chama novamente uma função de zeroe. Eu vou ter duas de zeroe na memória. Legal, né? Agora que você tem isso na cabeça, a sua pergunta deve ser, tudo bem, então eu entendi que quando uma função chama ela mesma, eu vou repetir essa mesma função várias vezes e ele vai estar ocupando o espaço da memória. Então, duas perguntas, na verdade, vão vir na tua cabeça. Uma delas é, como evitar que eu tenha, né, chamadas infinitas, como parar essas chamadas? E a outra pergunta que vocês devem estar fazendo é a seguinte, para que serve isso mesmo? Então, vamos para essa segunda pergunta primeiro. O que eu estou fazendo quando eu chamo uma função a própria função dentro dela? O que eu estou fazendo é ter repetições de código várias vezes. Então, na verdade, você está fazendo aqui o que você já sabe fazer com while, com do while e com laço for. Você está repetindo um trecho de código, que no nosso caso é printf oi, várias vezes. Tá? Então, esse recurso que eu estou ensinando para vocês, nada mais é do que uma quarta forma de você executar uma mesma coisa várias vezes. Tá? É uma quarta forma, vocês já conhecem essas três que eu falei para vocês. Legal. A segunda pergunta que vocês devem estar fazendo é como é que eu faço para impedir que ele chegue até o fim. No nosso código, para a gente impedir que as chamadas sejam executadas infinitas vezes, a gente pode usar, por exemplo, um contador. Então, quando eu tiver uma função, né, eu vou chamar a função de zeroe. Se eu quiser que essa função se repita 5 vezes apenas, que ele diga oi 5 vezes, o que eu faço? Eu posso, por exemplo, aqui, tá, só para a gente exercitar, existem formas melhores de se fazer isso. Mas só para exercitar, eu posso passar aqui na função main, quando eu chamar a função de zeroe, eu posso passar o número 1. E aí na minha função de zeroe, eu coloco um if lá. Então, se o meu parâmetro for menor do que 5, diga oi e chame a ela mesma. Do contrário, ele não vai chamar a ele mesmo. Legal? Então vamos fazer esse exemplo. Ó. A função main chamou a função de zeroe e passou o número 1. O que aconteceu? Eu vou executar minha função de zeroe e agora o parâmetro que recebeu aquele 1, qual que é o valor dele? É 1. Então lá na minha memória tem a função main que está na pilha e a minha função de zeroe, cuja variável, vamos dizer que seja a variável i, vale 1. Agora ele vai verificar se o meu i for menor do que 5 ou menor do que 6, no nosso exemplo, né? Menor do que 6, faço o quê? Printf oi e chama ele mesmo, só que agora eu vou passar o i mais 1. Então agora, essa minha função de zeroe vai chamar o de zeroe, mas ele vai passar o i mais 1. Quanto vale o i aqui? 1 mais 1, 2. Então essa minha função de zeroe, quando for para a memória, a variável i dessa função de zeroe está valendo 2. Repararam que legal na memória? Eu tenho a execução de uma função de zeroe cujo valor é 1 e tenho um outro espaço para a função de zeroe cujo i vale 2. Cada espaço da memória tem a sua própria variável que tem o seu próprio valor. Por isso que a variável de zeroe não chama ela mesma, ela chama uma outra de zeroe, que por um acaso é o mesmo código. Então essa função de zeroe vai fazer o quê? Se o i for menor do que 6, e ele é, porque 2 é menor que 6, printf oi,
E aí chama o dizer oi com i mais 1. Quanto valia o i nessa execução? 2 mais 1, 3. Então eu vou chamar o dizer oi, cujo i vai receber um número 3. E ele vai fazer a mesma coisa. Se o i for menor do que 6, diga oi e passe o i mais 1. O i aqui vale quanto? 3. Estou passando 4. E aí vai executar o dizer oi. 4 é menor do que 6? Ele diz oi e passa o i mais 1. 4 mais 1, 5. E aí ele vai executar um outro dizer oi, cujo i vale 5. 5 é menor que 6? Então o que ele vai fazer? Dizer oi e chamar vai dar um printf do oi e vai chamar o dizer oi. E vai passar o quê? O i mais 1. 5 mais 1, 6. Vai passar o 6. Aí ele vai entrar no if lá e vai ver. 6 é menor que 6? Não é. Então ele faz o quê? Nada. Ele acaba de executar e volta para quem chamou. Quem chamou? Essa outra função cujo i valia 5. Tem mais alguma coisa para fazer? Não. Então ele volta para outra função cujo i valia 4. Tem mais alguma coisa para fazer? Não. Volta para a função cujo i valia 3. Tem mais alguma coisa para fazer? Não. Volta para o dizer oi cujo i valia 2. Tem alguma coisa para fazer? Não. Volta para o dizer oi cujo i valia 1. Tem mais alguma coisa para fazer? Não. Volta para a função main. Repararam que agora ele está voltando e a minha pilha de execução está sendo liberado. Cada um dos dizer oi. Pronto. Agora eu consegui limitar a quantidade de execuções da minha função que chama a ela mesma. Muito legal, né? Muito bacana. Pessoal, isso é recursividade. Recursividade, ou uma função recursiva, é aquela função que chama a ela mesma, direta ou indiretamente. No nosso caso aqui, a função dizer oi chama ela mesma nela, né? Então a gente chama isso de função recursiva direta. O que seria uma função recursiva indireta? Eu chamar uma função A, essa função A, no fim dela, chama uma função B, uma outra função. E essa função B chama a função A. Repararam? Então a minha função A está chamando o B, que chama o A, que chama o B, que chama o A, que chama o B. Então eu estou tendo uma recursividade indireta aqui. Legal? Isso é uma função recursiva, pessoal. Vocês não vão esquecer nunca mais o que significa uma função recursiva. E se vocês mentalizarem, visualizarem uma função recursiva dessa forma, que são vários dizer oi, né? Mas é a mesma função. Mas na memória não é. Na memória, cada execução dela está ocupando um espaço diferente da memória. Um outro jeito muito legal, né, muito elegante de se definir função recursiva é o seguinte: a recursividade, quando na pilha de execução há 2 ou mais vezes o espaço reservado para uma mesma função ao mesmo tempo. Olha que legal. Então, se na tua pilha de execução, né, no nosso exemplo, a gente tem a função main, aí a gente tem a função dizer oi e a função dizer oi de novo, então a gente tem 2 espaços, né, ocupados por uma mesma função, a gente tem recursividade. E isso resolve direto ou indiretamente, né? Porque se for a função A que chama B, que chama A, que chama B, olha lá, tem a função main, que chama a função A, que chamou a B, que depois chamou a A. Então eu tenho nesse exemplo aqui, nesse snapshot, né, nessa fotografia, eu tenho a função A ocupando 2 espaços da pilha ao mesmo tempo. Eu tenho uma recursividade. Olha que bonitinho. É uma outra forma de se ver a mesma coisa. Legal, pessoal? Então é isso. No próximo vídeo, a gente vai ver como a gente pode transformar um for, um while e um do while em uma função recursiva. Tá? Novamente, isso não é o que a gente costuma fazer com funções recursivas, mas é um exercício para a gente ter a visão de como recursividade funciona. Com essa visão na cabeça, vocês não vão ter dificuldade em trabalhar com funções recursivas lá para frente. Legal? Então valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.